Opa, eu sou o Edgar e continuamos a série sobre teoria de conjuntos em nosso canal. Neste vídeo, vamos introduzir os álefes e, com isto, concluir o estudo dos ordinais e dos cardinais. Bora lá? O objetivo desse vídeo é introduzir os álefes e vamos começar com uma contextualização. Suponha que você tenha um conjunto A. A primeira pergunta natural de se fazer é qual é o seu tamanho? Bem, já temos condições de tirar estas aspas do tamanho e nos perguntar acerca da cardinalidade desse conjunto. Uma primeira resposta é: esse conjunto é finito? Se ele for finito, então o cardinal de A é simplesmente um número natural. Ora, qual o número natural? Sendo A um conjunto finito, basta que a gente conte os elementos de A. Se você contar os elementos de A, 1, 2, 3, a cardinalidade de A é 3. Agora, e se o conjunto não é finito? E se nós tivermos um conjunto infinito? Não basta dizer que a cardinalidade desse conjunto é infinita, porque nós temos diversos tamanhos de infinito. O caminho natural de se percorrer, então, é se perguntar: será que este conjunto é bem ordenado? Se a resposta é sim, então o A é equipotente a algum ordinal alfa. Você se lembra o que é um ordinal? Um ordinal é um conjunto bem ordenado, transitivo para a relação de pertencimento. Ora, uma vez então que o A é equipotente a algum ordinal, nós dizemos simplesmente que a cardinalidade do conjunto A é o menor alfa, tal que A é equipotente a alfa. E você também se lembra o que significa dizer equipotente? É existir uma função bijetiva de A para alfa. Ah, mas e se a resposta fosse não? E se o conjunto A não fosse bem ordenado? Bem, neste caso, nós não tratamos da noção de tamanho, da noção de cardinalidade nesta série. Nós estamos considerando ZFC, e em ZFC, todo conjunto pode ser bem ordenado. Isso nos leva, então, à seguinte conclusão, à seguinte definição. O cardinal de um conjunto A é o menor ordinal equipotente a este conjunto. À primeira vista, pode parecer que há uma incoerência nessa definição, porque para finitos você fala de naturais e para infinitos você fala de ordinais. Ora, não há incoerência alguma. Isto porque números naturais também são ordinais. E menores ordinais, é claro que são ordinais. Uma separação, uma diferenciação importante que nós faremos nesse vídeo é chamar esse menor ordinal por um nome particular. Vamos chamar o menor ordinal alfa de um aleph. Esta não é apenas uma variação linguística, não é apenas um novo nome. Ao longo do vídeo ficará claro por que é importante a gente separar o aleph para os cardinais e manter os ordinais para tratar de outra coisa. Por isso, continue comigo, principalmente na tela 3. Vamos lá, vamos tentar esclarecer então um pouquinho mais qual é a noção de cardinal e qual é a relação deles com os ordinais. Os ordinais a gente já conhece. Caso você não se lembre desta construção, não deixe de conferir o vídeo acima. Qual que é a ideia presente aqui? Nós partimos do zero, do vazio, obtemos o 1 através de um passo. Que passo é esse? É vazio unido com unitário de vazio. Para chegar no 2, é 1 unido com unitário de 1. Para chegar no 3, 2 unido com unitário de 2 e assim por diante. Quem que é o ômega? Todo mundo que veio antes. Quem que é ômega mais 1? Ômega unido com unitário de ômega. Quem que é ômega mais ômega? A coleção de todo mundo que veio antes. E assim sucessivamente. Ora, para construir esses ordinais, nós usamos os axiomas apresentados no começo dessa série. Axioma do vazio para o zero, separação, união, para introduzir o ômega, axioma do infinito, axioma do par e assim sucessivamente. Todos os axiomas vistos nessa série são utilizados, exceto um, que é o axioma potência.
Nesta construção de ordinais, nós não utilizamos o axioma potência. E uma consequência é que todos os ordinais infinitos apresentados nesta série são equipotentes ao ômega. O que isto significa? Significa que ômega elevado a ômega é equipotente a ômega. Há uma bijeção de ômega elevado a ômega com ômega. Como consequência destas equipotências, teremos, por exemplo, as seguintes cardinalidades. O cardinal de ômega mais 1 é ômega. O cardinal de ômega mais ômega também é ômega. Assim como de ômega vezes ômega e de ômega elevado a ômega. Eu vou me desviar um pouquinho aqui do assunto, que é a gente tratar dos alefs, mas vou considerar brevemente um exemplo. Vamos pegar o ômega mais ômega. Se você já está convencido ou convencida de que ômega mais ômega é equipotente a ômega, fique à vontade e adiante o vídeo. Se não, acompanhe comigo aqui o argumento. Por que ômega mais ômega é equipotente a ômega? Porque é uma bijeção entre eles. Vamos estabelecer esta bijeção. Ora, tenho ali o conjunto ômega mais ômega, quero uma função f que seja bijetiva entre esses dois conjuntos. Como que isso pode ser feito? Há diversas maneiras. Uma ideia é a seguinte. Eu pego o ômega e associo ao zero. O zero ao 1. E aí o ômega mais 1 eu associo ao 2, 1 ao 3, ômega mais 2 ao 4 e assim por diante. Veja que a gente pode definir esta função do seguinte modo. F de x é tal que a imagem é 2x mais 1 quando o x é um número natural. De fato, quando o x é um número natural, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, a imagem é 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Por outro lado, se x não é um número natural, então ele é da forma ômega mais y, em que o ômega é um caso particular de ômega mais 0. E aí, para estes, a gente coloca como sendo a imagem 2 vezes y. Você pode checar que esta associação de fato é uma função, e é uma função injetiva e sobrejetiva de ômega mais ômega em ômega. Outros exemplos que podemos considerar são os dos conjuntos que estamos acostumados. Por exemplo, os naturais, os racionais, os inteiros são todos equipotentes a ômega, e, portanto, a cardinalidade deles é ômega. Ah, como que eu verifico isso? O Alfredo já fez esta prova neste vídeo que você pode checar aqui em cima. Além desses exemplos, você tem que a cardinalidade de todos os números algébricos é ômega, e assim por diante. Mas tem um exemplo que está faltando, e você certamente está encucado com ele. Você deve estar se perguntando, e os números reais? Qual é a cardinalidade dos números reais? Nós podemos demonstrar que a cardinalidade dos reais é igual à cardinalidade das partes dos naturais. Eu farei isso num vídeo auxiliar, num vídeo complementar a esta série. O Alfredo já mostrou para a gente que a cardinalidade das partes de um conjunto sempre é maior do que a cardinalidade do conjunto. O que isso significa? Que tem uma função injetiva do conjunto nas partes, mas não há uma função sobrejetiva do conjunto em suas partes. A conclusão que nós chegamos a partir desses dois resultados é a seguinte: a cardinalidade dos reais é a cardinalidade das partes dos naturais que é maior que ômega. E aí? Qual é, então, esta cardinalidade? Por definição, cardinal dos reais é o menor ordinal alfa, que é equipotente ao conjunto partes de ômega. Ora, qual que é esse menor ordinal alfa? Esse ordinal alfa não está listado ali em cima. Será que ele existe? Será que há um tal conjunto alfa, que é um ordinal, é equipotente aos reais e é o menor de todos os ordinais equipotente aos reais? Bem, a gente precisa responder esta pergunta.
Até o momento não há nada que garante. Para responder esta pergunta, nós vamos olhar para os ordinais com um pouco mais de cuidado. Vamos considerar o seguinte acerca dos ordinais. Temos lá, novamente, pela última vez, prometo, 0, 1, 2, assim por diante. Estes são os ordinais finitos. São os números naturais. E depois, nós temos ômega, ômega mais 1, ômega elevado a ômega e assim por diante. Esses nós chamamos de ordinais enumeráveis. Eles são todos equipotentes a ômega. E aqui aparece uma diferença importantíssima. Veja, para os finitos, o 0 é menor que o 1. O 1 é menor que o 2. Em dois sentidos. O 0 é menor que o 1 num sentido ordinal. O 0 é construído no estágio anterior do 1, porque o 1 é obtido a partir do 0. Além disto, o 0 ele também é menor que o 1 num sentido cardinal. O tamanho do 0 é menor que o tamanho do 1. Por quê? Porque existe uma função injetiva de 0 em 1, mas não sobrejetiva. Beleza? Olhe agora os enumeráveis. O ômega mais 1 ele é maior que o ômega, num sentido ordinal. Porque o ômega mais 1 foi obtido depois do ômega, foi obtido a partir do ômega. Mas o ômega mais 1 é igual ao ômega num sentido cardinal. O tamanho de ômega mais 1 é o tamanho de ômega, porque há uma bijeção entre esses dois. Assim como há uma bijeção entre todos esses ordinais escritos em preto. Bem, os enumeráveis não servem para ser o cardinal, para definir o tamanho, para falar do tamanho dos reais. Nós precisamos de um ordinal que seja maior. Nós precisamos de um O que seja maior que o ômega no sentido ordinal, ou seja, que venha depois do ômega, numa fila, e também seja maior que o ômega no sentido cardinal. Ou seja, tem uma injeção de ômega em O, mas não uma bijeção. Ora, se este O existir, então nós vamos ter também o O mais 1. Quem que é O mais 1? O unido com o unitário de O. O mais 2, O mais ômega, O elevado a N, O elevado a ômega. Todas as construções que nós fizemos para os enumeráveis, a gente tem um análogo para este O. Todos os ordinais representados em azul, se existir esse primeiro e os demais foram construídos de maneira análoga aos enumeráveis, eles serão equipotentes entre si, mas não ao ômega. A pergunta que fica é, será que existe esse O? Bem, para responder a isto, vamos lembrar o que fizemos no passado. Do finito para ômega, nós introduzimos um axioma. Nós chegamos no infinito através do axioma do infinito e você pode conferi-lo nesse vídeo aqui em cima. Será que para dar este salto do enumerável para este ordinal maior, eu vou precisar de um novo axioma? A resposta é não. Nós conseguimos fazer este salto do enumerável para um ordinal maior que ômega em dois sentidos através do teorema de Hartogs. Esse teorema é um teorema da teoria de conjuntos, é um teorema de ZFC. Nós não precisamos de novos axiomas. Ótimo. Todos esses caras, então, são equipotentes. Será que tem algum outro ordinal maior que o O? Bem, o raciocínio se repete. Se tiver um Rho que não é bijetivo com O, então você vai ter o Rho mais 1, Rho mais 2, Rho mais ômega, Rho elevado a ômega, todos eles equipotentes entre si, mas não ao O. Ou seja, você tem agora um ordinal genuinamente maior no sentido de tamanho com relação ao O. E quem que vai garantir a existência desse Rho?
Exato, novamente o teorema de Hartogs. E não vai parar por aí. Você sempre vai conseguir dar um salto e sempre vai produzir um conjunto que é um ordinal, que é estritamente maior no sentido do tamanho do que os ordinais anteriores. Beleza? Ah, e esse teorema de Hartogs, vai ter a prova dele? Vai, mas não nessa série. Quando eu terminar a série, estou devendo já o teorema de Cantor, Schred-Bernstein, estou devendo o teorema da recursão, alguns outros. Vou ficar devendo também o teorema de Hartogs e depois a gente demonstra ele. A ideia desta primeira série é a gente entender os conceitos, as ideias centrais da teoria de conjuntos. Beleza? Agora que a gente tem a garantia de sempre ter um ordinal maior, a gente pode começar a olhar para os cardinais com mais cuidado. Ora, qual é a mesma definição de cardinal? É o menor ordinal equipotente a um conjunto? Então nós vamos ter os cardinais finitos, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Olha que belezinha. Quando a gente fala de finito, tudo comporta que é uma maravilha. O 0, 1, 2, eles são números naturais, são também ordinais, são cardinais, todos esses conceitos colapsam. Quando a gente vai para o infinito, diferenciações começam a ocorrer. Para falar de conjuntos que são equipotentes ao ômega, ou seja, conjuntos que têm a mesma cardinalidade de ômega e, consequentemente, a mesma cardinalidade de ômega mais 1, ômega elevado a ômega e assim por diante, nós iremos introduzir o Aleph zero. Aleph zero é a cardinalidade de conjuntos equipotentes a ômega. Aleph, esse desenho que eu fiz aqui mais ou menos à mão, e está aparecendo a fotografia, é uma letra do alfabeto hebraico. Muito bem, e os conjuntos que não são equipotentes ao ômega, mas sim a esse próximo ordinal? Eles serão conjuntos que são equipotentes ao Rho, que é o próximo ordinal maior que o O no sentido do tamanho, será Aleph 2. E daí a gente continua sempre através do teorema de Hartogs. Temos Aleph 3, Aleph 4, Aleph 5, Aleph 6, Aleph ômega, Aleph ômega mais 1, Aleph ômega mais ômega, Aleph O, e assim sucessivamente. Observe que é uma coisa que está patente aqui e a gente precisa olhar para ela com cuidado. E é muito importante na hora de estudar matemática, lógica, teoria de conjuntos. É a diferença entre os ordinais e os cardinais. Os ordinais, eles são usualmente empregados quando a gente está falando de coisas produzidas em estágios. Você fala assim, olha, tem os estágios de produção, tem o 0, 1, 2, 3. Eu estou produzindo as coisas em uma fila. Aí tem o ômega, quer dizer, já dei infinitos passos finitos, vou agora para o passo ômega, ômega mais 1, ômega mais ômega, O mais 1, O mais 2, O elevado a N, O ômega Rho, e assim por diante. A gente está falando de filas. A mesma coisa acontece na produção dos Alephs. Tem o Aleph 0, o Aleph 1, o Aleph 2, o Aleph 3. Ordinais são bons para a gente indexar filas produtivas de conjuntos ou de quaisquer outros objetos matemáticos. Os cardinais, por sua vez, capturam a noção de tamanho. Quem tem tamanho Aleph 0 é menor do que quem tem tamanho Aleph 1, que é menor do que quem tem tamanho Aleph 2, que é menor do que quem tem tamanho Aleph ômega, e assim sucessivamente. Os Alephs dizem respeito aos tamanhos dos conjuntos. Os ordinais dizem respeito à sequência de produção deles. Beleza? Claro, se você está um pouquinho desconfortável com isso, é natural. Essas ideias não são simples, elas vieram bem tarde na história do conhecimento humano e, por gentileza, manifeste qualquer dúvida, angústia que você tem com relação a esses conceitos aqui na área de comentários do vídeo. Dito isto, dado um conjunto, ele é finito ou infinito. Logo, o cardinal de um conjunto qualquer
ele é ou um número natural, no caso de ser um conjunto finito, ou então ele é um Aleph, no caso dele ser um conjunto infinito. Beleza? Ótimo. Você pode estar se perguntando assim, legal, falou, mas não respondeu qual é o cardinal do conjunto dos números reais. Vamos tratar disso. Para isso, vamos olhar então com calma o cardinal, ou melhor dizendo, a cardinalidade dos números reais. Vou escrever aqui os cardinais. Quais são eles? Temos os finitos, 0, 1, 2, 3, e os infinitos, Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2 e assim por diante. O que você já sabe? Você sabe que o cardinal dos números naturais é Aleph 0. E com relação aos reais, o que nós sabemos? Sabemos que o cardinal dos reais é igual ao cardinal das partes dos naturais, que é maior que a cardinalidade dos naturais, que é o Aleph 0. Ou seja, o cardinal dos números reais é alguém maior que Aleph 0. Qual seria ele? Será que é Aleph 1? Aleph 2? Aleph 17? Qual é o Aleph que representa os números reais? Eu apostaria que você chutou que o cardinal dos números reais é o Aleph 1. Se você fez isso, você endossou o que nós chamamos de hipótese do contínuo. A hipótese do contínuo é um enunciado em teoria de conjuntos que afirma que, dado um conjunto de cardinalidade Aleph 0, como por exemplo os naturais, a cardinalidade das partes deste conjunto, ou seja, a cardinalidade das partes dos naturais, a cardinalidade dos reais é Aleph 1. Esta é a hipótese do contínuo. Deste modo, se a hipótese do contínuo é verdadeira, então está resolvido o problema da cardinalidade de R. É o próprio Aleph 1. Mas, se a hipótese do contínuo for falsa, então a cardinalidade dos reais é Aleph N, qualquer que seja o N maior que 1. Ou seja, se a hipótese do contínuo é falsa, a cardinalidade de R pode ser Aleph 2, ou Aleph 17, ou Aleph 33. Qualquer um deles é aceito. Pá, agora deu aquele boom, né? Fala, e aí? Qual é o que é o caso? A hipótese do contínuo é verdadeira ou a hipótese do contínuo é falsa? Não sabemos. Mas não sabemos num sentido muito profundo. Não é que a gente não sabe, porque ainda não se demonstrou que ela é verdadeira ou ainda não se demonstrou que ela é falsa. A gente não sabe porque ela é indemonstrável. O que isso significa? Existe uma prova de que, na teoria de conjuntos FC, a gente não consegue provar que a hipótese do contínuo é verdadeira e não consegue provar que a hipótese do contínuo é falsa. Bem, para entender exatamente o que eu quero dizer com isto, a gente precisa entender o que significa uma sentença ser indecidível na teoria de conjuntos ou indecidível num sistema formal qualquer. Para entendermos isto e as consequências da hipótese do contínuo, precisamos estudar mais lógica, mais teoria de conjuntos, mais filosofia da matemática. E isso certamente será feito no nosso canal nos próximos vídeos. Por hora, a gente vai parar por aqui. A gente vai parar dizendo, ora, qual que é a cardinalidade dos números reais? A cardinalidade dos números reais é um Aleph. Qual deles? Depende. Se você aceita a hipótese do contínuo, a cardinalidade dos reais é Aleph 1. Se você não aceita a hipótese do contínuo, você pode tomar qualquer outro Aleph maior que 1, com consequências vantajosas e desvantajosas conforme você faz a sua escolha. Beleza?
Ah, a gente vai fazer isso no próximo vídeo? Não. A gente vai encerrar esse estudo da cardinalidade neste vídeo, porque esta é uma série apenas de introdução à teoria de conjuntos, e no próximo vídeo a gente vai continuar estudando a teoria, apresentando novos axiomas. Em particular, eu vou apresentar no próximo vídeo o axioma da substituição. Esse axioma é importante por uma série de razões, inclusive para provar o teorema de Hartog, que eu comentei neste vídeo. Para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Como sempre, qualquer dúvida, fique à vontade para usar a área de comentários. Um forte abraço, até a próxima.